O que acontece depois? Acaba, é pra sempre essa intervenção federal? O que eles vão fazer com ela? Eles vão prender todos os bolsonaristas? Eles vão caçar jornalistas? Minha opinião, não vai acontecer nada. Nada. E as pessoas que foram presas vão ficar quanto tempo na cadeia? Na Papuda lá? 12 anos? O Moraes tá querendo 12 anos de prisão pros caras. Eu ouvi uma notícia de que... Não dá pra pegar 800 pessoas e dar 12 anos de cadeia. Não dá, né? Eu acho que eles tinham que ficar uma semana no máximo, se fosse por baderna, entendeu? Ó, veja o caso dos Estados Unidos. A ocupação do Capitólio foi mais violenta do que isso aqui. Teve gente que morreu e tudo mais, né? Você sabe quantas pessoas pegaram pena de cadeia média, vamos dizer, de 5 anos? É relativamente pesado, mas Pesado. se você quer, digamos assim, estabelecer um exemplo, você não dá 5 anos de cadeia só, né? 8 pessoas. De mais de 1.000 pessoas que foram indiciadas. Teve gente que pegou 30 dias de cadeia. Porque sabe o que acontece? Na hora H, você tem que provar as coisas. Sim. Por mais que isso aqui seja uma bagunça e o Alexandre de Moraes faça o que ele quer, você vai ter que provar. Outra coisa, eu ouvi a notícia de que o Alexandre de Moraes tinha determinado que o pessoal fosse enviado para os seus estados de origem para ser julgado lá. Agora, fala para mim, o cidadão vai ser julgado em Curitiba. O que vai acontecer com ele? Ele vai preso? Ele vai pegar uma pena grande? Não vai. Se ele pegar a pena, como é que ele vai ser tratado na cadeia? Que o Alexandre de Moraes falou, ninguém vai ficar no paraíso aí, a pão de ló. Não é verdade. Se você é amigo da polícia... A polícia vai te tratar bem, né? Vai te tratar bem, pô. Para você ser duro, você precisa controlar a repressão. O Alexandre de Moraes não controla, tanto que ele teve que mandar a Polícia Federal prender o pessoal. Porque a polícia militar não estava fazendo nada. Eu vi as cenas. Pode crer. O pessoal não foi reprimido lá. Eles conversavam, o pessoal ia embora. Eu vi nas cenas deles invadindo, tinham policiais que faziam assim, tipo, chamando a galera também, né? O que talvez prove que tinha gente... Quer mais pizza? Não, obrigado. Prova que tinha gente da força com... ajudando eles lá, né? Eu acho que a maioria da força policial estava a favor deles. E aí, quando que esses caras vão parar de ser a favor deles? Porque eu não acho que vão tão cedo. Olha, eu acho difícil que a situação mude tão rápido, viu? E a hora que você vai fazer o cálculo político, você tem que levar isso em consideração. Você corre um sério risco de criar uma situação insustentável dentro do aparato de repressão. Se você... obviamente que eu acho isso daí um problema muito grave, eu não gostaria de ver isso daí. Mas se o pessoal se rebelar, o governo Lula vai ficar pendurado na brocha. O que significa isso? Que não tem nada por baixo. Que qualquer ventinho ele vai cair. Ele vai cair. Eu acho, inclusive, que as pessoas que organizaram o negócio, não o pessoal que foi lá, o pessoal que... os cabeças... Conseguiram mantimento, barraca, água... Não, até nem esses aí. Eu acho que tem um pessoal mais perigoso, que são oficiais das Forças Armadas, do aparato de inteligência, tudo. Esse pessoal, eles sabiam que se conseguissem fazer isso daí, enfraqueceria o governo Lula. Se os atos bolsonaristas continuarem, né, ou até se radicalizarem, porque existe o perigo de radicalização. Eu fiquei sabendo que umas torres de transmissão foram derrubadas, inclusive. Né? Exatamente. Tem um grupo de terrorista mesmo agindo aí, né? Quando você derruba... Eu não gosto da expressão terrorista porque tem um significado ideológico, né? Faz sentido que iniciou lá todo nos Estados Unidos, na época das Torres Gêmeas e tal. Mas, tipo... Não tô falando da velhinha que invadiu ali o Congresso, mas, pô, o cara que tá pegando e destruindo uma linha de transmissão para acabar com a internet, a energia de uma cidade, não tem como chamar isso de manifestação mais. É um ato violento. É um ato violento. E tipo... eu acho que esse cara tem que ser preso mesmo, tá ligado? É um ato de sabotagem. Então, mas veja só o problema. Eu não acho que a pessoa que fez isso daí faz parte de nenhuma organização especial. Acho que o pessoal está muito radicalizado. Falaram que
as torres poderiam ter sido derrubadas por um trator. Entendi. Se fosse gente mais, como é que se diz? Especialista em sabotagem, eles botariam os explosivos, aí não iam usar um trator, que é até perigoso, porque a torre pode cair na sua cabeça. Faz sentido. Faz sentido. Eles não são sofisticados, né? Um trator meio que mostra talvez uma ligação com o pessoal que trabalha na parte agrícola do país. Os latifundiários. Tem muita gente radicalizada no meio dos latifundiários. Por que você acha que eles estão tão radicalizados? Por que eles estão indo ao ponto de realmente promover atos violentos de sabotagem dentro do país? Eu acho o seguinte, a gente precisa, para entender isso daí, a gente precisa se colocar na posição da pessoa. Porque a psicologia política depende muito disso. Uhum. Você tem que entender como é que a outra pessoa está pensando. Então, vamos ver o seguinte. Desde 2012, a grande imprensa, a imprensa oficial estabelecida, vem fazendo uma campanha de que o Lula é um dos piores criminosos que já ocupou a presidência da República. Se não que ele não é justamente o pior. Corrupto, ladrão, maior escândalo de corrupção de toda a história do Brasil, que é uma bobagem falar isso daí, mas falaram muito isso. Bom, eu discordo um pouco de ser uma bobagem falar isso aí, viu? Não, a gente precisa conhecer o Brasil, né? Pô, mas os caras devolveram 16 bilhões de dólares. Os caras devolveram, de onde saiu esse dinheiro? Tipo... Não, o governo da FHC entregou aí de mão beijada empresas que valiam aí coisa de mais de $1 trilhão. Entendi. Não, tudo bem. Nessa perspectiva pode até ser. Mas foi um grande roubo, né? Não, teve todo governo tem corrupção. E é muita corrupção. O Estado brasileiro é muito corrupto. Sim. Ele é sistematicamente assaltado. É uma cleptocracia, né? Tem os políticos, os partidos, eles são, de fato, você pode dizer que são uma cleptocracia. Não acho que era o PT particularmente, por isso eu não falo que foi o maior escândalo de corrupção, porque acho que teve muita corrupção no Brasil. Que a gente nem sabe ainda também, né? Que ninguém se preocupou em denunciar, né? Porque o pessoal tinha as costas quentes. Pode crer. Mas veja, nós estamos em 2022, 10 anos ouvindo essa campanha. Aí o grande criminoso, que é quase devia estar dentro da penitenciária lá, junto com o Comando Vermelho PCC, volta à presidência da República. Para a pessoa que achava que isso daí era o fim do mundo, e o pessoal acha mesmo, é uma loucura o que está acontecendo no país. Né? Não é difícil o pessoal se radicalizar. Porque a maioria das pessoas que participam da política, eles acham que a opinião das pessoas não tem valor. Que todo mundo é manipulável, que você planta uma matéria na imprensa e os trouxas todos caem. Isso aí acontece com frequência. Mas não é tão assim. Uma vez que você colocou em movimento, né, um monte de gente com a ideia de que o PT é a pior coisa que poderia acontecer para o Brasil, para tirar essa ideia da cabeça do cara não é tão fácil. Sim. Eu confesso que eu não tenho uma visão positiva do governo PT, entendeu? Até porque ninguém, né, com exceção do próprio PT e de algumas poucas pessoas da política institucional, falou que o Lula é inocente. Todo mundo falou que ele foi absolvido por uma tecnicalidade. Sim, que foi o que aconteceu, né? Num certo sentido, isso foi mesmo. Ele foi uma tecnicalidade. Então, o pessoal tem... Como é que você vai convencer essas pessoas de que o que está acontecendo no Brasil não é a pior coisa que poderia acontecer? É difícil, cara. É difícil. Eu não sei nem se eu consigo me convencer disso, tá ligado? Então... Eu vejo a situação bem triste. Por aí você vê. Agora... Mas nem é culpa do Lula, é culpa de todo o estrago que foi feito. Eles brincaram com a democracia e com as instituições. Não, todo mundo... O problema é o seguinte, eu não acho que o governo do Lula teve nada de extraordinário nesse sentido. Primeiro porque ele não fugiu da regra de todos os governos anteriores. O que o PT fez? O PT fez alianças diversas para poder conseguir uma governabilidade. É o método do PT e é também, num certo sentido, uma imposição do regime político. Porque se você não tem maioria no Congresso, você não consegue governar. Você só tem maioria no Congresso comprando o Congresso. E aí você tem que comprar o Congresso. Aí o cidadão chega e fala assim, como aconteceu agora, tem 9 ministros aí que foram colocados para conseguir a tal governabilidade. Um deles pegou as minas e energia. Esse cara não vai assaltar
essas empresas e esse ministério? É possível. Não, ele vai assaltar, eu não tenho dúvida disso. Entendi. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.